E aí, pessoal? Mergulho profundo de hoje, hein? A gente vai desvendar os mistérios da saúde e da doença. É isso aí. Essa dupla que tá com a gente, bom, desde que a gente nasce, né? É verdade. E olha, entender como o nosso corpo reage aos desafios do dia a dia. Ah, fundamental para viver melhor, né? Às vezes ele se adapta, às vezes. Às vezes, infelizmente, ele adoece. É como se o corpo fosse uma fortaleza, É uma fortaleza, constantemente defendida de invasores. tentando se adaptar a diferentes desafios, né? Às vezes a defesa é um sucesso. Outras. Nem tanto. E para a gente entender melhor essa fortaleza e as batalhas que ela enfrenta. A gente tem que começar pelas células, né? Ah, os tijolinhos do nosso corpo. Mas me explica uma coisa. Como essas células se adaptam às mudanças? Tipo, quando a gente começa a fazer exercício É a ótima pergunta. e os músculos crescem. O crescimento muscular é um exemplo clássico de adaptação celular. As células musculares, quando submetidas a um esforço maior, Elas entendem o recado. exatamente, elas entendem que precisam ficar mais fortes e por isso aumentam de tamanho. Interessante. Então, tipo, quando a gente malha, a gente tá mandando um recado para as células, né? Isso, tipo, preciso de mais força aqui. É isso aí. Mas a adaptação não acontece só com os músculos, né? Não, claro que não. Imagina, por exemplo, uma pessoa que precisa usar muletas por um tempo. Ah, entendi. O que acontece com os músculos da perna que tá imobilizada? É o que você acha que acontece. Hum, acho que eles devem ficar mais fraquinhos, né? Afinal, não estão sendo usados. Isso mesmo. Perda de massa muscular por falta de uso, a gente chama isso de atrofia, né? É mais um exemplo de como as células se adaptam, né? Se adaptam à falta de estímulo. Caramba. Então elas estão o tempo todo respondendo aos estímulos do ambiente. É isso aí, para crescer, diminuir, até mudar de função. Nossa, que interessante. Essa capacidade de adaptação que permite que o nosso corpo se ajuste, né, às mais diversas situações. Exatamente. Claro. Mas, e quando a agressão é muito forte? Aí eu imagino que as coisas começam a dar errada, né? Pois é. Tipo, sei lá, quando a gente se queima ou pega uma infecção. Aí a gente entra no conceito de lesão celular, né? Lesão celular. Quando as células são submetidas a um estímulo nocivo, Hum. como uma queimadura, um corte ou a ação de um vírus. Elas podem sofrer danos, né? Exatamente. E esses danos podem ser, digamos, irreversíveis. Em alguns casos, sim. Quando a lesão é muito grave, a célula pode morrer. Mas é importante a gente entender que existem diferentes tipos de morte celular. Tipos. Tem jeitos diferentes de uma célula morrer. Tem. Imagine, por exemplo, um tecido que sofre um corte. As células que morrem nesse processo, por falta de oxigênio, nutrientes, elas passam por um processo chamado necrose. Necrose. É como se elas se explodissem, Nossa, liberando seu conteúdo e causando inflamação no local. que cena horrível. Mas você diz que existem outros tipos de morte celular, né? Sim. Tem um tipo de morte celular, apoptose, que é completamente diferente da necrose. Apoptose. Enquanto a necrose é um processo caótico, desordenado, É. a apoptose é um processo programado, silencioso. É como se a célula entendesse que chegou a hora de morrer e se autodestruísse de forma organizada, sem causar danos aos seus vizinhos. É tipo um suicídio celular planejado. Exatamente. E esse processo é fundamental para o bom funcionamento do nosso corpo. Imagine, por exemplo, o desenvolvimento dos nossos dedos durante a fase embrionária. Inicialmente, nossas mãos parecem nadadeiras, com os dedos unidos por membranas. A apoptose é responsável por eliminar as células dessas membranas, permitindo que os dedos se separem. Nossa, que incrível. Então a apoptose, apesar de ser uma morte celular, É essencial para a vida. é essencial para a vida. É um processo natural e necessário para o desenvolvimento, a renovação, a saúde dos tecidos. Entendi. Então a gente tem a adaptação celular, né? Que permite que as células se ajustem. E a lesão celular, que pode levar à morte celular, por necrose ou apoptose, dependendo da gravidade da agressão. Mas no final das contas, o que define se a gente está saudável ou doente? Boa pergunta. A saúde é um estado de equilíbrio do nosso corpo. Um estado em que as células, os órgãos, funcionam em harmonia. A doença, por sua vez, é caracterizada pela perda desse equilíbrio, seja por um desequilíbrio interno, como uma alteração genética, Certo. ou por agressões externas, como infecções ou traumas. Então a saúde é como uma corda bamba, É. onde a gente precisa se equilibrar entre os desafios da vida e a capacidade do nosso corpo de se adaptar e se defender. Perfeito. E para entendermos melhor como esse cabo de guerra entre saúde e doença se desenrola, a gente precisa analisar uns indicadores importantes, Tipo, como a mortalidade e a morbidade. Peraí. Mortalidade e morbidade. Esses nomes me lembram aula de biologia. É, Explica de novo o que eles significam.
Claro, a mortalidade se refere ao número de mortes, né? Ah. Em uma determinada população, em um período específico. Tá. Já da morbidade indica a ocorrência de doenças nessa mesma população. Esses indicadores nos ajudam a entender, por exemplo, quais são as principais causas de morte em um país. Quais doenças afetam mais a população. Sim. E como a saúde da população está evoluindo ao longo do tempo. Entendi. E esses dados são importantes para quê? São muito importantes para que os governos, né, e os profissionais de saúde possam planejar ações e políticas públicas para melhorar a saúde da população. Tipo, se a gente sabe que muita gente está morrendo por causa de, sei lá, doenças cardíacas, a gente pode investir em campanhas de prevenção, Exato. tratamento dessas doenças. A análise da mortalidade e da morbidade é fundamental para direcionar os investimentos em saúde e para promover a saúde da população como um todo. Fascinante. Então, para entendermos a saúde e a doença, a gente precisa ir além do nível celular, né? E analisar também os fatores que influenciam a saúde da população como um todo, mas no nível individual. Como a gente sabe se algo está errado com o nosso corpo? Essa é uma ótima pergunta. Às vezes os sinais de que algo não vai bem são sutis. Um cansaço excessivo, uma dor de cabeça persistente, uma mudança no apetite. Outras vezes os sintomas são mais evidentes. Febre alta, tosse intensa, dificuldade para respirar. E esses sinais indicam que a doença já está instalada ou podem ser só um alerta de que algo não vai bem. A evolução de uma doença geralmente passa por diferentes fases. No início, a gente pode não ter nenhum sintoma. É o chamado período de incubação. Nesse período, o agente causador da doença, como um vírus, uma bactéria, está se multiplicando no nosso corpo, mas ainda não causou dano suficiente para provocar sintomas. É como se o inimigo tivesse se infiltrando na fortaleza, Isso. mas ainda não tivesse atacado de verdade. Exatamente. Depois do período de incubação, Surgem os primeiros sinais e sintomas Que são? inespecíficos. Mal-estar, dor de cabeça, febre baixa. É o chamado período prodrômico. E o prodrômico. Nesse estágio ainda é difícil definir a doença. Os sintomas são comuns a várias doenças. É como tentar montar um quebra-cabeça com poucas peças, né? A gente sabe que tem algo errado, mas ainda não consegue ver a imagem completa. Perfeito. E é importante procurar um médico nessa fase, porque o diagnóstico precoce Aumenta as chances. aumenta a chance de sucesso no tratamento. E o que acontece depois do período prodrômico? No período de estado, os sintomas se tornam mais específicos, Aí sim. caracterizando a doença. Por exemplo, se a pessoa está com uma gripe. Nesse período, sintomas como tosse, coriza, dor de garganta. Se intensificam. É. Aí finalmente o quebra-cabeça completa. A gente consegue entender o que está acontecendo. Exatamente. E a partir daí, A doença. a doença pode evoluir de diferentes formas. Cura completa, cronificação, complicações. Nossa. E em casos mais graves, até a morte. Caramba, essa jornada da doença é realmente complexa. Mas o nosso corpo não fica parado esperando o ataque, né? não. Ele tem mecanismos de defesa incríveis para combater esses invasores. Com certeza. E para a gente entender melhor como o nosso corpo se defende, A gente precisa. a gente vai mergulhar no fascinante mundo do sistema imunológico. Uma verdadeira força-tarefa que protege a nossa fortaleza. Legal. Legal. Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados. Voltando ao nosso mergulho, né? Vamos explorar esse incrível sistema imunológico. É um verdadeiro exército que protege a nossa fortaleza de inúmeros inimigos. Um exército que luta para manter a gente saudável, né? É isso aí. Mas como esse exército é organizado? Quais são suas armas? Ótima pergunta. O sistema imunológico é composto por diferentes tipos de células e moléculas, né? Que trabalham em conjunto para defender o corpo. Podemos pensar nele como um exército com diferentes divisões, cada uma com suas funções específicas. E quais são essas divisões? A gente tem a imunidade inata, que é a nossa primeira linha de defesa, agindo de forma rápida e generalizada contra qualquer invasor, sem precisar de um contato prévio. É como um muro que protege a fortaleza, né? Com guardas sempre atentos a qualquer sinal de perigo. Exatamente. E quais são os soldados que compõem essa primeira linha de defesa? A pele, por exemplo, né? É uma barreira física que impede a entrada de muitos invasores. Certo. As mucosas, que revestem as vias respiratórias, o sistema digestivo, o sistema urinário, também atuam como barreiras, produzindo muco que aprisiona os invasores. E se eles conseguirem passar por essas barreiras, entram em ação os soldados da linha de frente. Os macrófagos e os neutrófagos. Células que,
Engolemos os inimigos. Engolemos? Num processo chamado fagocitose. Nossa, que incrível. Ah. É como se o nosso corpo estivesse sempre em alerta, né? Pronto para combater qualquer ameaça. Exatamente. E essa resposta inata é fundamental para nos proteger de infecções. Mas às vezes os invasores são mais astutos, né? E conseguem driblar essa primeira linha de defesa. Aí que entra em ação a imunidade adaptativa. Imunidade. Adaptativa. Um sistema mais especializado com memória. Memória. Yeah. Quer dizer que o sistema imune se lembra dos inimigos que ele já enfrentou. Exatamente. Imagina que você foi infectado por um vírus da gripe, por exemplo. O sistema imune entra em ação, combate o vírus e guarda a ficha desse inimigo. Sei. Se você foi exposto ao mesmo vírus novamente. O sistema imune já sabe como combater. Mais rápido e eficiente. Impedindo que você fique doente. Ah, entendi. É por isso que, em geral, a gente só pega a catapora uma vez na vida. É isso aí. O sistema imune já sabe como derrotar o vírus. Que legal. E essa capacidade de memória é a base da vacinação, né? Exatamente. As vacinas apresentam os vírus ou bactérias, enfraquecidos ou inativados, né? Ao sistema imune, permitindo que ele crie anticorpos específicos. Contra esses agentes infecciosos. Isso! Sem que a pessoa fique doente. Assim, se a pessoa entrar em contato com um agente infeccioso real... O sistema imune já está preparado para combater. Isso aí. Evitando a doença. As vacinas são como um treinamento para o sistema imune, né? É como se ele estivesse estudando a ficha criminal dos vírus e bactérias. Isso! Para saber como combatê-los no futuro. E na imunidade adaptativa, a gente tem os linfócitos, né? Os linfócitos. Verdadeiros detetives do sistema imune. Eles reconhecem os invasores e produzem anticorpos específicos para cada um deles. Nossa. Como se fossem armas inteligentes que só atingem o alvo certo. É como se cada invasor tivesse uma identidade, né? Isso. E o sistema imune tivesse um banco de dados com foto, as características de cada um deles. Exatamente. E esse banco de dados vai se tornando cada vez mais completo ao longo da vida, né? À medida que a gente é exposto a diferentes agentes infecciosos. Por isso que, em geral, a gente fica mais resistente às doenças à medida que a gente envelhece. Faz sentido. Nosso sistema imune já conhece vários criminosos e sabe como combatê-los. É isso aí. Mas então, por que a gente ainda fica doente? Se o sistema imune é tão poderoso, né, por que ele não protege a gente de tudo? Porque o sistema imune não é infalível. Existem fatores que podem enfraquecê-lo. Quais? O estresse, a má alimentação, a falta de sono, o uso de medicamentos que diminuem a imunidade e algumas doenças. Nesses casos, a fortaleza fica mais vulnerável e os invasores têm mais chances de vencer a batalha. Então, cuidar da saúde, né? Ter uma boa alimentação, dormir bem, evitar o estresse. É como fortalecer as muralhas da nossa fortaleza. Com certeza. Manter o sistema imunológico forte é fundamental para prevenir doenças. E quando o sistema imune está enfraquecido... O corpo fica mais suscetível, né? A infecções, doenças autoimunes e até mesmo ao câncer. Doenças autoimunes. O que são essas doenças? As doenças autoimunes são como um motim dentro da fortaleza. Nesses casos, o sistema imune, que deveria nos proteger, começa a atacar as próprias células e tecidos do corpo, como se eles fossem inimigos. Estranho. É como se os soldados se voltassem contra o próprio reino. Mas por que isso acontece? Ainda não se sabe ao certo o que causa as doenças autoimunes, mas acredita-se que fatores genéticos e infecções e fatores ambientais podem estar envolvidos. O que se sabe é que, nesses casos, o sistema imune perde a capacidade de distinguir o que é próprio do que é estranho e passa a atacar as células do próprio corpo. E quais são os tipos de doenças autoimunes? Existem mais de 80 tipos de doenças autoimunes que podem afetar diferentes órgãos e sistemas do corpo. Caramba! Algumas das mais conhecidas são o lúpus, a artrite reumatoide, a doença de Crohn, a tireoidite de Hashimoto e a diabetes tipo 1. E como essas doenças se manifestam? Quais são os sintomas? Os sintomas variam de acordo com a doença e com o órgão afetado, né? Certo. Mas, de forma geral, as doenças autoimunes causam inflamação, fadiga e outros sintomas. Que podem ser leves ou graves, né? Dependendo do caso. Existe tratamento para as doenças autoimunes? Não existe cura para as doenças autoimunes. Mas existem tratamentos que podem controlar os sintomas, reduzir a inflamação e evitar o dano aos órgãos. Os medicamentos mais utilizados são os anti-inflamatórios, os imunossupressores e as terapias biológicas, que atuam modulando a resposta do sistema imune. Então, mesmo que o sistema imune esteja a ser
rebelando, né? Ainda é possível controlar a situação e ter uma boa qualidade de vida com o tratamento adequado. Exatamente. E a pesquisa científica avança a cada dia na busca por novas terapias Yep. e pela cura para as doenças autoimunes. Que bom saber que a ciência está nessa luta também. Mas e a prevenção? Tem como evitar essas doenças? Ainda não se sabe ao certo como prevenir as doenças autoimunes. Mas existem algumas medidas que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e reduzir o risco de desenvolver essas doenças. Manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos regularmente, evitar o estresse, dormir bem e evitar o tabagismo. São hábitos que contribuem para a saúde do sistema imune, né? E para a saúde como um todo. Então, cuidar da saúde é a melhor forma de proteger a nossa fortaleza. Isso aí. Seja contra invasores externos ou contra rebeliões internas. Exatamente. E falando em proteger a nossa fortaleza, você já se perguntou como a medicina tem avançado, né? Para aumentar nossa expectativa de vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Com certeza. Mas isso fica para a próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados para desvendar os segredos da longevidade. Chegamos à parte final do nosso mergulho e depois de explorar a fortaleza do nosso corpo, suas defesas e até suas rebeliões internas. É verdade. Vamos desvendar os segredos da longevidade. Afinal, quem não quer viver mais e com mais saúde, né? Com certeza. Mas antes de mergulharmos nesse tema, acho importante a gente recapitular o que vimos até aqui. A gente aprendeu que o corpo humano é uma máquina incrível, capaz de se adaptar aos desafios, mas também suscetível a lesões, doenças. Vimos como o sistema imunológico, com seus diferentes soldados e armas, né, nos protege dos invasores e como às vezes ele pode se voltar contra o próprio corpo nas doenças autoimunes. Exatamente. E principalmente a gente aprendeu que a saúde é um estado dinâmico. Um constante cabo de guerra entre as agressões no ambiente. E a capacidade do nosso corpo de se defender e se adaptar. E que as nossas escolhas, os nossos hábitos de vida tem um papel fundamental nesse jogo. É isso aí. Mas afinal, o que a ciência tem descoberto sobre a longevidade? Existe uma fórmula mágica para viver mais e melhor. Cash. Uma fórmula mágica não existe, mas a ciência tem nos dado pistas importantes sobre os fatores que influenciam a longevidade. A gente sabe, por exemplo, que a genética desempenha um papel importante, mas o estilo de vida tem um impacto ainda maior. Então quer dizer que, mesmo que a gente tenha uma predisposição genética para certas doenças, a gente pode aumentar a chance de viver mais e com mais saúde se a gente adotar hábitos de vida saudáveis. Exatamente. Estudos mostram que pessoas que se alimentam de forma saudável, praticam exercícios físicos regularmente, dormem bem, controlam o estresse, não fumam e cultivam relações sociais positivas. Tendem a viver mais e com mais saúde do que aquelas que não adotam esses hábitos. Ou seja, não adianta ter a fortaleza geneticamente forte se a gente não cuidar dela, né? É isso aí. É como ter um carro super potente e não fazer as revisões, não tocar o óleo, não calibrar os pneus. Uma hora ele vai dar problema. Faz todo sentido. Mas me explica uma coisa. Como esses hábitos de vida saudáveis influenciam a longevidade? Bom, cada hábito tem seus benefícios específicos, né? Mas, de forma geral, eles contribuem para reduzir o risco de desenvolver doenças crônicas, como doenças cardíacas, diabetes, câncer, doenças neurodegenerativas. Por exemplo, uma alimentação rica em frutas, verduras, legumes fornece antioxidantes que combatem os radicais livres. Que são? Moléculas que danificam as células e aceleram o envelhecimento. Certo. O exercício físico, por sua vez, fortalece o coração, melhora a circulação sanguínea, controla a pressão arterial, ajuda a manter o peso saudável. E o sono? Qual a importância do sono para a longevidade? Dormir bem é fundamental para o bom funcionamento do organismo. Durante o sono, o corpo se recupera do desgaste do dia, os hormônios são regulados, o sistema imunológico é fortalecido e a memória é consolidada. A falta de sono crônica aumenta o risco de desenvolver doenças cardíacas, diabetes, obesidade, depressão e até mesmo Alzheimer. É aquela história de que dormir para os fracos não tem nada a ver, né? De jeito nenhum. Dormir bem é essencial para ter uma vida longa e saudável. E não podemos esquecer da importância das relações sociais. Cultivar laços afetivos, ter amigos, participar de atividades em grupo. Tudo isso contribui para a saúde mental, emocional e física. Estudos mostram que pessoas que se sentem sozinhas, isoladas, têm maior risco de desenvolver doenças cardíacas, depressão e demência. Realmente. Ter amigos, família, pessoas queridas por perto. Faz toda a diferença na vida. Com certeza. As relações sociais nos dão apoio, nos fazem sentir amados, nos ajudam a enfrentar os desafios e a celebrar as conquistas. Isso se reflete na nossa saúde e na nossa longevidade. E a medicina?
como tem contribuído para aumentar a nossa expectativa de vida? Os avanços da medicina têm sido incríveis nas últimas décadas. Novas tecnologias, medicamentos mais eficazes, técnicas de diagnóstico mais precisas, cirurgias menos invasivas. Tudo isso tem permitido tratar doenças que antes eram fatais, controlar doenças crônicas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Graças à medicina, hoje a gente pode viver mais tempo e com mais saúde do que nossos antepassados. É realmente animador ver como a ciência e a medicina têm progredido. Mas, e o futuro? O que podemos esperar para os próximos anos? A pesquisa científica continua lançando a passos largos, né? Na busca por novas terapias, novos medicamentos e até mesmo pela cura para doenças que ainda desafiam a medicina, como o câncer e as doenças neurodegenerativas. A nanotecnologia, a bioengenharia, a inteligência artificial. E outras áreas promissoras estão abrindo novos horizontes para o tratamento e a prevenção de doenças. Acredito que nos próximos anos a gente vai ver avanços ainda mais incríveis na medicina que vão nos permitir viver ainda mais tempo e com mais saúde. É incrível pensar em tudo que a ciência ainda pode nos proporcionar, né? Mas no final das contas, a longevidade não se resume só a viver mais anos. Não. Mas a viver esses anos com qualidade, com saúde, com disposição, com alegria. Com certeza. Viver mais é importante, mas viver bem é fundamental. Isso depende, em grande parte, das escolhas que a gente faz ao longo da vida. É verdade. E para finalizarmos esse mergulho profundo, qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes? A mensagem que eu deixo é: cuidem da saúde de vocês, façam escolhas conscientes, aproveitem cada dia ao máximo, cultivem bons relacionamentos, celebrem a vida. A longevidade é um presente, mas a qualidade de vida é uma conquista diária. Belas palavras. E que essa jornada em busca do conhecimento e do bem-estar continue nos inspirando a cada dia. Agradecemos a sua companhia nesse mergulho profundo e até a próxima.